galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana e estou aqui para conversarmos sobre mais uma atividade de língua portuguesa. Esta atividade, ela está no livro Amar e Ler e Escrever, do 5º ano, volume 1. É uma atividade que pertence à sequência didática Cartas de Leitor, etapa 4. Trata-se da atividade 4A, que vai tratar sobre produzindo coletivamente uma carta de leitor. Está na página 167. Está escrito assim: na atividade 4A, vocês produzirão coletivamente e em parceria com o professor uma carta de leitor para enviar ao jornal. É coletivo, hein? Significa que eu não vou fazer tudo para você, não. Para fazermos essa carta, nós escreveremos ao jornal do Joca, falando sobre a notícia que lemos na última aula, que foi a notícia que saiu no dia 11 de setembro, que tratava assim, ó: a Justiça do Rio de Janeiro permite a reabertura das escolas particulares. Nós lemos essa notícia toda, conversamos sobre ela e no final eu pedi para que você preenchesse este quadro. Depois de discutir sobre o assunto com a sua família, apontando um aspecto que fosse favorável ao tema e o porquê, e um aspecto que fosse desfavorável, que fosse contrário ao tema e dizendo o porquê. Eu deixei duas perguntas. A primeira foi se você concordava com o retorno das aulas particulares antes das públicas, do retorno às aulas presenciais. E aí eu pedi para que você apontasse um ponto positivo nisso e dissesse o porquê, e um ponto negativo e dissesse porquê. A segunda pergunta foi a seguinte: você concorda com o retorno às aulas presenciais mesmo antes da existência de uma vacina contra o novo coronavírus? Pedi para que você dissesse um ponto positivo sobre esse retorno, mesmo sem a vacina, e dissesse o porquê, e um ponto negativo sobre esse retorno e explicasse o porquê. Então, nós vamos utilizar para a escrita da nossa carta o que você respondeu aqui no seu quadro, beleza? Mas antes de passarmos à escrita da carta, vamos lembrar quais são as partes, vamos relembrar quais são as partes que uma carta precisa ter para ser considerada bem escrita, para que ela possa ser bem compreendida, ok? Então, olha lá, toda a carta do leitor precisa ter 5 etapas, e esse material foi elaborado pela professora Beatriz Cavalcante, e estou fazendo uso dele para que a gente possa entender o que nós temos que fazer, ok? O que é uma carta de leitor? É um texto que o leitor envia a um jornal ou uma revista para relatar algum fato ou para expressar sua opinião sobre alguma notícia, tema atual ou artigo publicado. Neste caso, nós estamos tratando sobre o retorno às aulas presenciais, certo? É um gênero textual argumentativo presente em diversos meios de comunicação. Quais são as partes que uma carta precisa ter? Primeira coisa de tudo, local e data. De onde você está falando e quando é que você está escrevendo. Segunda coisa, saudação ao destinatário. Você precisa dizer um boa tarde, um bom dia, um caro, para a pessoa saber para quem é que você está escrevendo. Terceira coisa, a mensagem. Você pode escrever em nós, dizendo em primeira pessoa, do singular ou em primeira pessoa do plural. Eu penso que, ou nós acreditamos que. Neste caso, como você escreverá a carta, boa parte da carta sozinho, você pode deixar o texto em primeira pessoa, tudo bem? Segundo parágrafo, opinião. Então, você precisa dividir a sua carta para que ela fique bem organizada. O que é que você pensa sobre o tema? E aqui na opinião, ó, neste pedacinho aqui, é que você utilizará o que você escreveu aqui. Então, você vai pegar um dos itens que você usou para preencher esse quadro e vai comentar sobre ele, dizendo a sua opinião sobre o assunto. No terceiro parágrafo, você vai dizer o porquê, se você gostou da matéria ou não. E fazer referências também ao texto, escrever como é, o que é que está dizendo sobre lá. Então, você pode utilizar assim, ó, na minha opinião, a meu ver, em meu entender,
no meu ponto de vista, parece-me que, creio que, penso que, para mim, ok? Aí você pode usar também mas, porém, todavia, contudo, no entanto, ao contrário, pelo contrário, por outro lado, com certeza, de certo, naturalmente, por aí vai. No quarto parágrafo, você pode dar uma sugestão, dar ideias, novas ideias de matérias que o jornal pode publicar, ok? No quarto, você vai se despedir dizendo um até logo, um abraço, um até mais, tenha um bom dia, atenciosamente. E, por último, você irá assinar a carta. Não é uma assinatura cheia de desenhos e tal. Não, apenas dizendo quem é você, o seu nome completo. Combinado? Vamos treinar? Bem, então como a ideia é que a gente escreva coletivamente, eu vou começar e você vai continuar, combinado? Então, olha só. Aqui, primeira coisa que a gente tem que colocar é a data. Quando é que nós estamos escrevendo? Então, vou colocar aqui, ó. São Paulo. Hoje, o dia em que eu estou gravando é 4 de outubro. Você vai colocar o dia que você escreverá, ok? 4 de outubro de 2020. Aí, na outra linha, colocando parágrafo, você vai colocar a saudação. Vamos ver o que é que você pode usar. Você pode usar caro, boa tarde, bom dia. Eu gosto de usar caros, então vou colocar lá, ó. Caros editores do jornal Joca. Vou me apresentar. Meu nome é Mariana, vírgula. Tenho 35 anos, tô velha, e moro na Zona Sul de São Paulo. Na outra linha, vamos nos apresentar. Li a matéria, vamos falar sobre o que lemos. Li a matéria. Qual é o nome da matéria? Justiça do Rio de Janeiro permite a reabertura das escolas particulares. E aí a gente vai colocar lá, ó, entre aspas, Justiça do Rio de Janeiro permite a reabertura das escolas particulares. Quando foi publicada essa matéria? Vamos voltar para ver? Ó, publicada em 11 de setembro de 2020. Então, vamos anotar lá. Publicada em 11 de setembro de 2020. E gostaria de comentar um pouquinho sobre o assunto. Bom, e aí você vai comentar, você vai dar um resumo sobre o que é que você leu lá na notícia, não é? Vamos ler lá. A Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro decidiu em 13 de setembro que as escolas e faculdades particulares do estado poderão voltar a ter aulas presenciais antes da distribuição de uma vacina contra o novo coronavírus. A resolução mudou o que havia sido decidido no dia 10 do mesmo mês pela Justiça, que definia aulas presenciais apenas quando houvesse uma vacina ou caso o retorno fosse comprovadamente seguro. Então, olha lá, vamos colocar lá, ó. A Justiça voltou atrás com a decisão de que as escolas a gente já usou em cima, então vamos usar instituições. As instituições só poderiam voltar às atividades presenciais na existência de uma vacina. No entanto, vírgula, decidiu
permitir a reabertura de faculdades e escolas particulares. Vejam, já dissemos sobre o que é que nós queremos falar. Então, agora, vamos para o próximo parágrafo, que é onde o parágrafo mais importante, que é o parágrafo que você vai dizer a sua opinião sobre o assunto, certo? Então, a gente vai ver aqui, ó, vai utilizar esse quadro aqui, ó. Se você foi a favor, se você é a favor, se você concorda, você vai escrever. Se você não concorda, você vai dizer também o porquê. Utilize os seus argumentos aqui e dê continuidade à carta aqui, ó, né? Na minha opinião, você pode escrever dê sua opinião e justifique. Eu concordo, eu não concordo. Na minha opinião, as escolas só deveriam voltar na existência de uma vacina. Por quê? No entanto, acredito que as escolas estão sendo, os alunos estão sendo prejudicados, ou não, e por aí vai, certo? Este parágrafo você vai construir sozinho. Depois que você disser a sua opinião sobre este tema, sobre este assunto, no outro parágrafo, com letra maiúscula, você irá se dar uma sugestão. Então, você poderia colocar assim, ó. Vamos ver aqui quais outras ideias a gente pode colocar aqui, ó. Você pode falar assim: amei a notícia, eu não amei a matéria me fez refletir, né? Então, aqui, seria bacana que pudessem publicar mais notícias ou mais matérias sobre esse assunto. Ao invés disso, você poderia colocar: gostaria que publicassem uma matéria parecida sobre a situação ou sobre como está a discussão na cidade de São Paulo. Não sei, essa é uma sugestão. Então, aqui, no próximo parágrafo, a sua opinião, no último parágrafo, uma sugestão de matéria, ok? Bem, se vai ser isso ou não, você escolhe. E, por último, o que é que você terá que fazer? Você terá que se despedir. Normalmente, a gente coloca lá no outro cantinho, ó. A gente pode pôr atenciosamente, ou a gente pode colocar obrigada pela atenção. Ou você pode colocar um abraço e até a próxima. E aí, na linha de baixo, você colocaria a sua assinatura, que nada mais é seu nome completo. No meu caso, eu vou usar Mariana Guerino. Bom, é isso que você terá que fazer. Lembrando que uma carta, para ser bem escrita, ela precisa ter pelo menos 10 linhas, entre 10 a 15 linhas, ok? Mas, professora, eu tenho que ficar contando as linhas? Não. Você precisa concluir a sua ideia, você precisa concluir o seu texto. Quando você terminar de escrever, leia tudo para ver se as suas ideias estão de acordo. Terminando isso, envie para a sua professora pelo Classroom para que ela possa responder. Combinado? E aí, terminando de fazer essa parte, você vai revisar a sua carta. E aí você vai utilizar esses critérios aqui, ó. A carta do leitor está cumprindo com o seu principal objetivo, que é apresentar a opinião do leitor sobre a matéria lida ou sobre fatos, acontecimentos ou assuntos veiculados a ela? Sim ou não? A carta possui referência à matéria que está sendo comentada? Sim ou não? A carta possui posicionamento, opinião do leitor em relação ao fato ou matéria comentada? Sim ou não?
A carta possui dados de identificação do leitor como cidade e a sigla do estado que foi escrita, nome completo de quem escreveu? A crítica ou a opinião apresentada são feitas de modo respeitoso? O texto está escrito em primeira pessoa? O texto está escrito de forma que os leitores da revista ou jornal possam se interessar por ela? O texto está escrito de forma que possa circular nessa revista ou jornal, considerando a linguagem utilizada e as posições assumidas? O texto está escrito de forma que a ortografia esteja correta? A carta está endereçada para quem a deve ler? A carta possui uma despedida no término ou uma maneira própria de encerrar? Aí você vai analisar todas essas questões e vai colocar um xizinho dizendo se sim ou se não. Isso é só para o seu rascunho. Respondendo a todas essas questões, se houver algum item desse que você tenha respondido não, é sinal de que na hora de passar a limpo, você terá que rever e reescrever. Tudo bem? É esta a atividade. Então, leia com calma o quadro, escreva sua carta adequadamente e vamos conversando. Depois que terminar de preencher o quadro, passe seu texto a limpo e envie para sua professora no Classroom. Qualquer dúvida, basta escrever nos comentários. Combinado? Eu espero tê-lo ajudado. Se você gostou da explicação, deixe seu joinha e não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!